E aí, galerinha, beleza? Hoje a nossa aula é sobre aposto e vocativo. Se liga aí na nossa aula de hoje. Nós vamos aprender sobre aposto. Cuidado para não dizer aposto, porque a escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente. Então, não é aposto do verbo apostar. Aqui, aposto, certo? É mais um conteúdo que nós vamos estudar dentro da nossa língua portuguesa, voltado para a gramática. Então, resumidamente, o aposto é uma explicação. Explicação de quê? De um termo que já foi citado numa frase, num texto, numa oração, em algum enunciado, certo? Outra característica é que o aposto ele serve para desenvolver uma ideia, para resumir ou para especificar. Por isso que eu resumi para vocês que ele aqui é uma explicação. E ele geralmente vem entre vírgulas, não é sempre, tá? Eu vou colocar exemplos em que ele vai estar entre vírgulas ou não, mas geralmente ele vem entre vírgulas. Então é só isso que a gente precisa saber sobre o aposto. Vamos aos exemplos, ó. Pedro Lucas, o menino da briga de hoje, foi suspenso. Se eu disser para vocês, Pedro Lucas foi suspenso, só isso já tem sentido. Você já vai entender o que eu estou dizendo. Então, o que está destacado aqui de azul é uma informação a mais, é uma explicação a mais, é um detalhamento sobre quem? Sobre Pedro Lucas. Não foi João, não foi Antônio, não foi José, não foi Pedro Henrique, não que brigou, não. Foi Pedro Lucas. Então, quando eu digo Pedro Lucas, o menino da briga de hoje, o menino da briga de hoje é o aposto, é uma explicação. Além disso aqui ser uma explicação, nós vamos perceber que esse trecho da oração aqui, ou da frase, ele está entre vírgulas. Tem uma vírgula antes e outra vírgula depois, tá? Olha só esse segundo exemplo. Crato, a capital da cultura, fica no interior do Ceará. Se eu disser só Crato fica no interior do Ceará, já está ótimo. Não preciso dizer mais nada, você vai entender. Só que eu preciso especificar sobre um termo que eu estou falando, sobre o que eu já citei, que no caso aqui é a capital da cultura, que vai ser o aposto, vai ser classificado como aposto. Além disso, novamente as vírgulas aparecem. Então, esse aposto aqui, ele está entre vírgulas. Tá bom? Vamos para mais esses dois exemplos. A Praça da Sé será reformada. Se eu disser a praça será reformada, dá para entender, tem sentido, mas eu quero especificar qual é a praça que vai ser reformada. Então, da Sé aqui é o aposto. Eu estou especificando, eu estou dizendo qual é a praça que vai ser reformada. Agora, olha a diferença dos exemplos anteriores. A vírgula aqui não aparece, não tem necessidade. Se eu quiser colocar, eu coloco, mas ela aqui não vai ter necessidade de ser colocada, certo? Então, eu posso sim encontrar o aposto entre vírgulas, mas eu posso encontrar também sem a vírgula, sem estar entre vírgulas. Olha o outro exemplo. Valéria do 8º D faltou hoje. Se eu disser Valéria faltou hoje, já tá bom. Mas eu estou dizendo quem é Valéria. Então, eu usei do 8º D para especificar, para detalhar, para explicar quem é Valéria. Por isso que do 8º D aqui vai ser o aposto. Ficou entendido? Também vamos aprender sobre vocativo. Para aprender sobre vocativo, nós já vamos conseguir diferenciar, porque a gente costuma confundir aposto e vocativo. Então, nós vamos estudar, por isso que hoje nós estamos estudando os dois, porque já fica mais fácil da gente compreender. Então, o vocativo é um chamado. É um chamado por alguém. Então, sempre que eu chamo alguém, e esse chamado ele é um vocativo. Ele pode vir no início, no meio ou no final da oração, do enunciado, da frase, certo? Vamos aqui a esses três exemplos, vamos ficar atentos. Primeiro exemplo, Ana Lívia, vem aqui. Percebem que eu chamo Ana Lívia? Então, quando eu digo Ana Lívia, vem aqui, esse Ana Lívia é o vocativo. Eu estou chamando alguém. Então, quando eu chamo alguém, independente de falar o nome da pessoa ou não, mas dá a entender que eu estou chamando, isso é um vocativo. Olha o segundo exemplo.
Espera, Victor, eu abri a porta. Eu não chamei alguém para. Eu tô chamando a atenção de alguém. De quem? De Victor. Eu poderia ter dito, espera, Joana, né? Mas eu estou dizendo, espera, Victor, eu abri a porta. Então, eu chamei Victor. Logo, Victor aqui é o vocativo. No terceiro exemplo, eu digo assim, já fez a atividade, Patrícia? Se eu tivesse dito o nome de outra pessoa, ou um substantivo, por exemplo, já fez a atividade, menino? Também seria vocativo. Então, aqui, Patrícia é o vocativo. Eu estou chamando Patrícia para perguntar se ela fez a atividade. Observem que, a primeira observação, no primeiro exemplo, o vocativo está no início da oração. No segundo exemplo está no meio e no terceiro exemplo está no final. Aí você vai me dizer, professora, mas o segundo exemplo está entre vírgulas, não seria um aposto? Aí você observa, esse Victor aqui que está destacado entre vírgulas no segundo exemplo, está explicando alguma coisa? Aí você diz, não, está chamando. Pois é. Então, se está explicando, é aposto. Como não está explicando, é um vocativo, é um chamado por alguém, tá? E o último exemplo está no final, o vocativo está no final, então sim, ele pode vir no início, no meio ou no final desse enunciado, certo? A outra coisa é que não importa, no vocativo não importa se a minha frase é uma ordem, é uma exclamação, é uma pergunta. Eu coloquei aqui como exclamação, como afirmação, como uma pergunta, não importa, certo? Qualquer um, contanto que tenha esse termo que dá a entender que está chamando alguém, ele vai ser classificado como um vocativo. Vamos treinar, vamos ver se você aprendeu, certo? Vamos lá. Na letra A diz assim, Rita, essa de blusa amarela é nossa professora. E aí, aqui tem um aposto ou tem um vocativo? Letra B, menina, acorda. Aqui tem um aposto ou um vocativo? Letra C, a vizinha do 72 está se mudando. E aí, aqui tem um aposto ou um vocativo? Letra D. Retire todos os livros, Eduardo. E aí, aqui tem um aposto ou um vocativo? O que é que eu quero que você faça? Coloca aqui nos comentários a resposta, se é aposto ou se é vocativo de cada letra que eu vou corrigir, tá certo? Eu espero que você tenha entendido esses nossos conteúdos de hoje. Agora nós vamos resolver a nossa atividade e até a nossa próxima aula.